Amigo e minha amiga eleitoralista, mais uma edição de julgado do TSE comentado. Dessa vez a gente já vai para a edição de número 52, né? Bastante julgados, 61 acordos. Claro, a gente faz uma seleção do que é relevante, retira sobretudo a questão que é processual típico de cível e tira o que é específico, né? E coloca aqui para vocês o que é específico de direito eleitoral, inclusive a questão material e a questão processual. A gente já vai para a edição de número 52. A gente tem um último julgado aí muito importante sobre propaganda eleitoral, então fica até o final aí com a gente. Distribuição de bens e conduta vedada, né? O que acontece nesse ponto aqui específico? A gente vai falar a síntese e depois a gente explica. Para a caracterização da exceção legal indicada na parte final do parágrafo 10 do artigo 73, portanto, condutas vedadas a agente público, deve haver lei específica. O que isso quer dizer? Lá no artigo 73, parágrafo 3º aí da lei das eleições, tem um dispositivo que diz o seguinte, que é proibido distribuir, né, o Estado é proibido distribuir bens, né, de forma gratuita ou serviços de forma gratuita, de modo geral, programas sociais. Então, por exemplo, com exceção à regra, por exemplo, os programas contínuos, Bolsa Família, enfim, os programas sociais em geral. E ainda que esses programas /serviços devem estar sendo executados desde o ano anterior. Então, é uma exceção à regra a distribuição de bens em ano de eleições. No entanto, essa exceção à regra, e aí vem aqui o entendimento do TSE, tem que ser feito por meio de lei específica. Então, tem que ter uma lei específica para a distribuição de bens que já estejam em execução desde o ano anterior. Por quê? É muito comum os municípios, sobretudo, pegar uma lei genérica de assistência social e começar a executar algo, né, que seria ali proposto de forma genérica para exatamente burlar essa exceção à regra do parágrafo 10 do artigo 73. O TSE entende que não, tem que ser uma lei específica, né, e obviamente que essa execução orçamentária tem que ocorrer desde o ano anterior, tá bom? Próximo julgado aqui do TSE, tipicidade da conduta ainda dentro de condutas vedadas, né? Que diz o seguinte, aqui nas condutas vedadas do artigo 73 e seguinte, né? A gente tem lá 73 e seguinte, impera o princípio da tipicidade e da legalidade estrita, devendo a conduta corresponder exatamente ao tipo previsto em lei. Ou seja, é um pouco parecido lá com o processo penal, né? A gente já falou isso aqui. A conduta ela tem que ser perfeitamente descrita lá no 73 e seguinte. Eu não posso fazer analogia, né? Assim como a gente tem a objetividade, que já apareceu aqui, ou seja, a conduta ocorreu de acordo com o que está descrito tipicamente lá no 73 e seguinte, eu não preciso aferir o dolo. Do mesmo jeito, eu também não posso estender o que já está previsto lá de forma específica no 73. Né? Guarda aí uma similitude com o princípio da legalidade lá do processo penal, certo? Multa, propaganda e restrição. Essa aqui é interessante, tá? Foi exatamente esse entendimento que eu falei para vocês que é interessante. A gente já falou isso em outra ocasião, mas agora a gente vai pontuar de forma mais específica. Diz o seguinte, ó, o artigo 57D, porque isso veio reproduzido na resolução do TSE de propaganda, não restringe a interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a rigidez, ou seja, alcançando a tutela de manifestação abusiva, como, por exemplo, a disseminação de fake news. Né? Hoje em dia já se utiliza a nomenclatura de desinformação. Né? Só que o que o TSE está querendo dizer? Bem, seguinte, isso veio reproduzido na resolução 236610, que é a resolução de propaganda. Lá no artigo 57D da lei das eleições, tá? Aqui a gente está falando de lei das eleições, diz que é vedado o anonimato, né? E na ocorrência desse anonimato a gente tem uma multa no valor, né, que vai variar de 5 a 30 mil reais. E aí o que a argumentação de defesa dizia nesses casos? Bem, eventual propagação, né, para utilizar o termo antigo que o TSE utiliza aqui, de fake news, eu não posso ser condenado com base aqui na multa do 57D. Por quê? Porque a sanção ela tem que ter uma
uma legislação, né, um dispositivo específico para ocorrer essa sanção. Um pouquinho ali guarda a relação com o princípio da legalidade, e aí a gente pode discutir a questão da interpretação restritiva da norma ou teleológica, né, enfim. Mas o certo é que, a despeito dessa descrição, se é uma interpretação teleológica ou ampliativa para sancionar, o que seria proibido em um direito sancionador do ponto de vista geral, mas a despeito dessa discussão, o certo é que o TSE entendeu que esse dispositivo do 57D, que serve para o anonimato, também serve para a disseminação de desinformação, seja em desfavor do candidato ou seja em desfavor do processo eleitoral como um todo. Tá? Então, se por um lado a gente tinha uma jurisprudência que dizia, por exemplo, que algumas condutas que eram propaganda irregular, como por exemplo aquele carro-som, né, que desfila pela rua, que agora é proibido, a não ser em passeata, carreata, enfim. Antigamente se dizia, olha, era só o poder de polícia para o carro-som, ou enfim, se derruba a propaganda irregular, se não há previsão de multa, a simples remoção já resolve a questão. Agora não, o TSE evoluiu nesse sentido, né, no sentido de entender que aqui seria uma interpretação teleológica, enfim, e não ampliativa para sancionar aqui a questão da disseminação de desinformação. Tá bom? Próximo entendimento, princípio da anualidade de multa. Nesse mesmo ponto aí, se argumentou o seguinte, bem, tá, se venceu a tese de que é possível aplicar a sanção do 57D. No entanto, que esse entendimento deva valer apenas para a próxima eleição. O TSE disse não, negativo. O autor do comportamento ilegal não dispõe de legítima expectativa de sofrer a sanção. Além do mais, o que o TSE entendeu? Que não se aplica aqui o princípio da anualidade eleitoral, porque não havia entendimento em sentido contrário. Então, não foi propriamente uma viragem jurisprudencial. Então, não sendo uma viragem jurisprudencial, não se aplica aqui o princípio da anualidade. E sim, um novel entendimento do TSE, que não seria propriamente uma viragem jurisprudencial, tá? Julgado importante sobre o princípio da anualidade. Certo? Derrame de Santinho, a gente já falou outra vez desse entendimento aqui, que diz o seguinte, como a gente sabe que para o candidato ser penalizado, ele deve ter o prévio conhecimento, né? Então eu devo comprovar o prévio conhecimento, o TSE entende que em alguns casos, e é o caso do derrame de Santinho, que dada as peculiaridades do caso, por exemplo, a gente vê milhares de Santinho na rua da casa aí do candidato. Nesse caso, eu não preciso comprovar o prévio conhecimento. As circunstâncias já demonstram que ele tinha ali o prévio conhecimento. Tá bom? Próximo entendimento, litisconsórcio necessário e age. A gente destacou esse julgado aqui, né, naquela nossa série que a gente tem de plenários do TSE. Depois eu posso até deixar o card aqui para vocês. Mas em suma, né, só para repetir, que diz o seguinte, que não existe litisconsórcio passivo necessário entre o beneficiário da conduta e o autor em sede de age. Né? Como é que se dá isso? A gente destacou, mas só para repisar aqui. Geralmente a gente tem, por exemplo, um secretário que ele, para fazer, né, para agradar o chefe, que é o prefeito candidato à reeleição, ele comete o abuso em desfavor do candidato a prefeito à reeleição, e aí às vezes o autor ele chama apenas o secretário e esquece de chamar o prefeito, ou vice-versa, né, em sede de age. O que é que o TSE entende? Que eu não preciso chamar o autor da conduta, né? Não preciso chamar o autor da conduta. Basta eu chamar o beneficiário, porque a AIGE ela comporta uma sanção autônoma de cassação de registro, né? Assim como eu posso também ter uma sanção autônoma de inelegibilidade para o autor da conduta. Então, exatamente por conta disso, eu não preciso ter o litisconsórcio passivo necessário entre o beneficiário e o autor da conduta, tá? Outro entendimento interessante que eu falei para vocês sobre propaganda é sobre a voz de apoiador em propaganda de candidato e coligação. Vamos lá, e aí depois a gente resume. A conduta, né, ou seja, a conduta de utilizar a voz de apoiador ofende o artigo 45, parágrafo 6º, uma vez que o PSD
não integrava a coligação Brasil da Esperança, partido do candidato a presidente cuja imagem foram utilizados na propaganda. O que acontece aqui? O candidato a governador de Sergipe, né, o que ele fez? Ele utilizou a voz do Lula, né? Ele utilizou a voz do Lula para fazer crer aos candidatos lá de Sergipe que o Lula o estava apoiando. No entanto, o Lula não estava, né, na coligação que pertencia ao partido do candidato lá do governador, se não me engano era Fábio, né? O Lula não estava nessa coligação. O PSD não pertencia à coligação do Lula no âmbito nacional. Então, o que diz o artigo 45, parágrafo 6º? Que é permitido ao partido político ou ao candidato, né, utilizar a propaganda eleitoral de seus candidatos em âmbito regional, inclusive no horário gratuito, a imagem e voz de candidato que integre a sua coligação nacional. Não era o caso, né? O PSD, que era o partido lá do candidato a governador, não integrava a coligação nacional ao qual o Lula fazia parte. Então, por isso, o TSE entendeu que a propaganda era uma propaganda irregular. Tá? Por fim, perda do objeto e término das eleições. Né? A gente já falou sobre isso aqui também em comentários passados, que o término das eleições não mais implica a perda do objeto. Então, mesmo após as eleições, a remoção da propaganda eleitoral ainda permanece o interesse e, portanto, não perde o objeto como anteriormente. Certo, meus amigos? Esses foram os entendimentos aí da nossa edição de número 52, tá? Relativo aí à data de 22 a 26 de abril, certo? Não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante para a continuidade do canal. Então, se você curtir, se inscrever, comentar, tirar dúvida aqui nos comentários, isso vai ajudar muito a gente. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.